8 de abril. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira no programa de hoje muitas dicas, curiosidades e informações. E nesta semana o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe o economista e idealizador do Instituto Assaf, Alexandre Assaf Neto, que comentou sobre os desafios das finanças no Brasil. Fique conosco. Olá! No programa de hoje falaremos sobre a recente publicação da lei que finalmente permite a terceirização no Brasil. O tema é bastante profundo, tomaremos alguns programas com esse debate. No início, trataremos do histórico e dos principais pontos da nova sistemática. Muito bem, até 31 de março de 2017, vigia no Brasil a súmula 331 do TST, que impossibilitava, na prática, a terceirização de atividade fim. Com a nova publicação, 31 de março, mais especificamente com vigência prática na segunda-feira passada, esse entendimento deixa de existir e passamos a ter uma regra que permite a contratação de pessoas jurídicas. O instrumento legislativo escolhido pelo Congresso foi a mudança da Lei 6.019 de 74, que disciplina o serviço temporário. Então, alterando uma lei que disciplinava a contratação de trabalho temporário, foram inseridos alguns itens, alguns artigos, permitindo a contratação da terceirização. Os principais pontos dessa lei, trataremos agora, são os seguintes. Por primeiro, a nova lei determina quem pode terceirizar, estabelecendo que seria uma pessoa jurídica específica criada para este fim. Então não pode ser algo genérico. A terceirizadora tem que ser uma pessoa jurídica com o fim específico de contratar pessoas e disponibilizar para outros. Outro ponto bastante relevante nessa nova acomodação do Instituto é que mesmo as terceirizadas podem quarteirizar. Então, juntamente com a terceirização, fica também permitida a quarteirização. Terceiros podem igualmente terceirizar. Muito bem, o vínculo de emprego do trabalhador, do colaborador que trabalha na terceirizada jamais será formado com a empresa mãe contratante. Portanto, consta da lei que a contratante, aquela que contrata a empresa terceirizada, não correrá mais o risco, em tese, de ver o pedido do colaborador da terceirizada, o pedido de vínculo de emprego diretamente com a tomadora. Há um rompimento dessa cadeia e, portanto, quem contrata não tem o risco do vínculo de emprego. A nova lei estabeleceu, e já de forma defasada, capital mínimo para as terceirizadas. Então, há uma regra muito clara que, basicamente, com 10 funcionários, ela teria 10 mil de capital e uma crescente até que o capital seja de 250 mil reais para mais de 100 funcionários. É defasado e algo extremamente subjetivo. A atividade a ser prestada pelo terceirizado tem que ser específica, não pode ser com a cessão de mão de obra ou a contratação de atividades genéricas. O terceirizado tem que ter delimitado exatamente aquilo que ele faz de forma muito transparente e muito clara. O serviço pode ser prestado pelo terceirizado dentro da empresa mãe ou até mesmo fora de suas dependências. Então, um exemplo clássico seria uma construtora que contrata terceiros para trabalhar em sua obra na sede, ou pode até mesmo alocar essas pessoas em diversas outras obras. A mobilidade do terceirizado é permitida, ela é bastante tranquila. A responsabilidade da empresa mãe em relação aos empregados é subsidiária do ponto de vista trabalhista, fundiário e securitário. Portanto, havendo algum dano no recebimento de verbas do colaborador com o terceirizado, ele não pode mais entrar com ação em face do contratante diretamente, como vigia até poucos dias. O empregado
eventualmente prejudicado, deve requerer verbas trabalhistas diretamente do terceirizado e só após o esgotamento deste processo é que poderá então migrar contra a empresa-mãe. A responsabilidade da empresa-mãe passa a ser subsidiária e não mais solidária como até então existia. No pagamento das faturas da empresa-mãe para a empresa terceirizada, continuará vigendo a regra de retenção previdenciária de 11%. Portanto, quando a empresa-mãe pagar a fatura dessa terceirizada, haverá retenção na fonte de 11% e esse crédito será compensado com o INSS a ser pago na relação que a terceira tem com os seus empregados. Essa questão toda ainda vai gerar grande debate, grande discussão, pois são questões que o mercado terá de acomodar a situação. Portanto, neste programa, com o evoluir desta questão, trataremos de cada um desses itens de forma mais específica. Por hora, é o que tínhamos para dizer. Até a semana que vem. Aguardo você. Raios são mais comuns em locais de clima tropical. Curiosamente, o Brasil é o país campeão mundial na incidência de raios. São cerca de 100 milhões de ocorrências por ano, sendo o aquecimento global um dos fatores responsáveis por esse fenômeno. O calor do raio é tão forte, sua temperatura chega a 30 mil graus Celsius, que supera a temperatura da superfície do Sol. Essa, você sabia? O país tem 3 prioridades: crescer, crescer e crescer. E o crescimento virá das empresas, diferentemente do ciclo anterior, em que veio por conta do consumo, deve vir das empresas. E a grande barreira para as empresas é o crédito. As concessões de crédito estão caindo, o estoque total de crédito está caindo e as taxas continuam em patamares inimagináveis. A taxa do cheque especial e do rotativo, tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica, estão acima dos 300% ao ano. Lembrando que muitos pequenos empresários usam o crédito na pessoa física para a empresa. É um problema crônico que está se agravando a cada dia que passa. A inadimplência está aumentando. Hoje você tem 4,9 milhões de empresas com anotações do Serasa. A estratégia do governo parece ser fazer ajustes pontuais no crédito. Isso vai fazer com que o estoque de crédito caia, uma transferência muito grande de riqueza dos devedores do setor não financeiro para o setor financeiro e o crédito comece a se estabilizar a inadimplência no patamar muito mais baixo. É uma solução ruim. É hora de mudar. Mudando, você consegue baixar o crédito, o custo do crédito, aumentar a oferta, com isso você consegue elevar os estoques e o crédito funciona que nem o sangue no corpo humano. É a circulação, melhorando o crédito, você melhora os estoques, você começa um processo de retomada de estoques e você começa a atingir os 3 objetivos do país, que são crescer, crescer e crescer. É isso. No último dia 3 de abril ocorreu o lançamento do novo livro do IDSA, Instituto de Direito Societário Aplicado, que congrega alguns dos mais importantes professores e especialistas do direito societário aplicado brasileiro. O evento aconteceu na Livraria da Vila. Confira! O livro é uma coletânea de aproximadamente 50 autores, se eu não me engano conta com 36 artigos, e é destinado para o público do direito, né? Não só para o público do direito, na verdade, mas também para todo mundo que trabalha com o mundo empresarial, empresas, empresários, administradores de empresas e também, evidentemente, advogados. O livro trata de governança corporativa. Governança corporativa nada mais é do que gestão da empresa. A gestão, a fiscalização, o controle dos atos de gestão. O que se busca é uma maior transparência, uma maior eficácia
e uma maior eficiência do mercado como um todo. Então é uma data bastante importante para nós e a gente espera contribuir de alguma maneira para esse debate, para a discussão desses temas importantes no direito brasileiro. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o professor Dr. Alexandre Assaf Neto. Ele é mestre em administração, é doutor em finanças, tem mais de 15 livros editados. Ele é o idealizador do Instituto Assaf, que trata de consultoria de grandes corporações. É um prazer tê-lo conosco. Obrigado, é um prazer todo meu. Professor, o ano passado está no seu site a análise das grandes corporações. Perfeito. Qual foi o resultado? O resultado foi muito ruim, tanto o ano passado quanto o ano retrasado. O ano retrasado, no total, as empresas, companhias, as grandes corporações abertas brasileiras apresentaram um prejuízo. O ano passado tiveram um pequeno lucro, mínimo, digamos que seria quase que insignificante, dado o potencial dessas empresas. As empresas demonstraram uma série de problemas, todos eles afetos à própria conjuntura brasileira. Um giro muito baixo, quer dizer, cada R$1 que eles investiram, eles venderam em torno de 70 centavos somente. Então é um giro muito baixo. Então o que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que aumentar a margem por sua ineficiência. Então é o que nós dizemos, é que pela realidade de mercado eles tiveram que repassar para o preço de venda o custo da ineficiência da economia. Quer dizer, teve que aumentar o preço, já que eu não ganhei pelo giro, eu tenho que ganhar pela margem. Segundo problema que eles tiveram um custo de capital muito alto. O risco Brasil foi alto, a inflação foi alta e, na média, o custo de capital das empresas brasileiras próprio situou-se em torno de 20% a 22%. Claro que teve mais, teve menos, isso é uma média de 20% a 22%. É um custo de capital alto. E eles não tiveram retorno suficiente para remunerar esse custo de capital. Ou seja, perderam dinheiro. Economicamente, sim. Contabilmente, 48%, aproximadamente, digamos, 48%, 50% delas, tiveram um prejuízo contábil. 50% tiveram lucro contábil. Mas dessas 50% que tiveram lucro contábil, mais da metade não conseguiu atingir os 20%, 22% que custava o capital. Então, eles tiveram um ganho menor do que um custo de oportunidade. Isso mostra aquilo que a gente chama, no jargão de finanças, eles destruíram o valor, passaram a valer menos do que valiam antes, porque não conseguiu remunerar o capital. No mundo real, as empresas perderam valor, as empresas perderam dinheiro, com exceção de 15% das empresas que conseguiram remunerar o capital das grandes corporações. Isso, aproximadamente foi exatamente esses números que ocorreu o ano passado e retrasado também, que não foi muito diferente disto. Ou seja, nós estamos vendo um aprofundamento da crise e não uma melhora de resultados operacionais e crescimento econômico. Eu acredito, tenho certeza que sim, a crise não melhorou até o momento. E todas as expectativas que você tem de melhora são tênues. É muito mais pela fé, pela vontade que eu teria dessa economia se recuperar, do que por medidas concretas, efetivas, que realmente isto vai melhorar. Nós temos incertezas políticas muito grandes, de curto prazo inclusive. Nós temos essas incertezas políticas, evidentemente, afetam as incertezas da economia. Nós temos reformas que precisam ser feitas e que essas reformas precisam de uma base, de um apoio. A economia precisa voltar a crescer, mas para voltar a crescer ela precisa entrar no equilíbrio. E esse equilíbrio exige um esforço, um envolvimento de toda a sociedade. E se não houver uma única pessoa, um central
que acarreta, que atrai a confiança, que lidera esse processo, dificilmente isso vai ser feito. Então, por isso que as expectativas não são tão muito animadoras, mas como vive-se de fé. No início desse ano, o governo federal havia anunciado um crescimento de 1,7% do PIB, cortou para 1, cortou para meio, sobre uma base altamente deteriorada, ou seja, caiu mais de 10%. O senhor acredita no 0,5% de crescimento esse ano? No máximo, sim. No máximo? No máximo. Se tudo der certo. Se tudo der certinho, direito, vai ficar em torno de 0,5%. Se Se estiver errando, é alguma coisa de 0, alguma coisa para cima ou para baixo. Eu não acredito que esse ano tenhamos uma recuperação muito grande pelo tudo que está por vir. Ou seja, existe um desejo, uma expectativa de todo mundo na melhora, mas não existe fundamento econômico. Existe uma vontade muito grande que melhore, mas não existe uma justificativa técnica razoável que me faça acreditar naquilo. Bom, vamos voltar um pouquinho para as grandes corporações antes da gente falar de micro, pequena e média empresa. As grandes empresas estão tendo problemas em captação de recursos. Sim. Eles estão porque no Brasil é interessante. O crédito, o volume de crédito no Brasil, ele é baixo, proporcionalmente baixo, oferecido na economia. Ele representa aproximadamente 52%, 51%, 52% do PIB. É muito pouco. No Chile é mais de 60%, perto de 70%. Nos Estados Unidos está em torno de 100%. Então, em termos de proporção, é baixo. Segundo indicativo para me dizer que o volume de crédito é baixo no Brasil, é que aproximadamente os créditos representam 36% dos ativos dos grandes bancos. A maior parte disso aqui, digamos perto de 48%, 50%, isso está aplicado no mercado financeiro, em títulos do governo, principalmente, não somente, principalmente, e em carteira de títulos e valores imobiliários própria dos bancos. Então, o grande ganho deles estão ali. E sobram uns 10% que estão em outros tipos de ativos. Então, ou seja, apenas 36% na média, sim, está disponível para as empresas. Como operações de créditos realizadas nos exercícios. O resto não está ali dentro, está em outros tipos de aplicações. Que não Via são... de regra, governo. Ou seja, o governo concorrendo com o setor privado na captação de recursos. Pelas taxas que o governo paga, você veja, a Selic, hoje está em 12,25, mas teve 14, ou até acima, é muito difícil eu tomar a decisão de abrir mão de um governo sem risco de inadimplência para emprestar para a iniciativa privada, para as empresas, com risco de inadimplência e com um custo operacional alto desse processo. Então é muito mais fácil para mim tirar o dinheiro a 14%, em média, da Selic para emprestar para outro tipo de atividade privada. Eu precisaria emprestar por 18%, 20% para cobrir todos os meus custos. Nós estamos assistindo um aumento de processos de recuperação judicial, processos de falência, etc. O senhor acha que isso se deve a medidas externas ou medidas internas da empresa? Com certeza, todos esses problemas que as empresas estão passando, eles sempre se originam de duas partes. Primeiro, se origina internamente da empresa, da sua má gestão, da sua incapacidade de realmente direcionar, de planejar a empresa e definir suas estratégias. E a segunda razão se origina de fatores externos. Eu não tenho dúvida que a maior parte dos problemas das companhias, das corporações brasileiras, são oriundas de fatores externos. Se o senhor tivesse que atribuir um percentual, quanto que o senhor diria que é externo e quanto que o senhor diria? Sem dúvida, em 2/3 e 1/3. 2/3 são fatores externos, ou externos seja, de conjuntura, fora do alcance das empresas. Para o senhor ter uma ideia, se o resultado, valor gerado, adicionado por uma empresa, seria o lucro que ela teve antes de remunerar credores com juros, acionistas com lucro, funcionários com salários e o governo com impostos, taxas e contribuições. Os impostos, taxas e contribuições do governo e os juros levam 70% desse dinheiro.
Quer dizer, é muito dinheiro. Quer dizer, sobrou 30%. Desses 30, 26 aproximadamente é para remunerar empregados. Sobrou quanto para o capital de risco? 4. E pagando as taxas de juros atuais, é inviável a sobrevivência sustentável das empresas. Economicamente, sim. Dificilmente você terá uma atividade econômica de mercado que consiga produzir um retorno que remunere as taxas de juros de mercado. Exceções a isso são os poucos créditos subsidiados via BNDES. O que fez com que 15% das empresas tivesse um resultado positivo nas grandes corporações. Perfeito. Agora vamos trazer isso um pouquinho para micro, pequena e média empresa, professor. Na verdade, a sua avaliação do cenário da micro e pequena em relação a crédito e em relação aos problemas externos. Como é que o senhor avalia? Sempre que nós fazemos avaliações, nós sabemos claramente que a pequena empresa ela tem um risco maior do que a grande empresa. Sim. Por isso que o seu custo de capital é normalmente maior, 1 ou 2 pontos percentuais, em igualdade de condições, do que a grande empresa. Ao mês? A taxa de custo de oportunidade. 1 ou 2% ao mês. Então, a pequena empresa com esse risco maior, é logicamente que esses impactos negativos da economia afetam muito mais elas. Elas morrem muito mais rapidamente, elas desaparecem, elas fecham muito mais rapidamente e num percentual bastante alto. A maior parte das empresas elas têm vida curta ali dentro. O risco delas de se tornarem insolventes é muito grande. Então elas não têm crédito, elas não têm oxigênio para seguir. O mercado está absolutamente incerto nessa recessão, elas não conseguem passar 1 mês, 2 meses ou 6 meses com prejuízo, porque ela não tem reservas para queimar. Ela tem uma forte tributação em cima delas, ela não tem capital para investir em logística, distribuição, matéria-prima, tecnologia. Então é bastante difícil a posição delas hoje, ali dentro. Agora, uma parte também, que não é a maior parte, mas é culpa interna, né? Fatores internos, de você não perceber muitas coisas, de você gerenciar esse tipo de empresa. Então, essas crises que nós estamos vendo da economia, que afetam as grandes corporações, elas afetam um pouco mais forte as pequenas empresas, pois elas terem menos mecanismos de defesa para isso. O Brasil hoje, segundo dados da imprensa, está batendo 13 milhões e meio de pessoas desempregadas. Isso. O senhor acredita no aprofundamento dessa crise esse ano ou o senhor acha que já batemos fundo no poço e devemos crescer? Esta crise, eu não acredito que ela vai piorar muito, porque nós temos, isso eu posso dizer na minha opinião pessoal, nós temos uma equipe econômica bastante competente e dentro das limitações que eles podem atuar em função da crise política por que passa o país, eles estão fazendo as coisas corretas. Então, eu creio que esta crise ela tende a se estabilizar por aqui, que já é muito. Para mim, já é muito. É muito grave. É muito grave. Ela pode sofrer algumas melhoras, mas as melhoras do Brasil é como o cidadão que está com febre. Ele vai se tratar com antitérmico. Ele melhora, mas ele não sara. Então, o Brasil, no fundo, é a mesma coisa. Ele precisa de uma série de reformas a serem feitas. E essas reformas só vêm dentro de um consenso da sociedade, dentro de uma credibilidade maior dos seus governantes. Isso hoje parece que nós não temos. Professor, nós agradecemos muito a sua participação sobre brilhantismo, nós chegamos ao final do nosso tempo. Muito obrigado e tomara que no futuro o senhor possa voltar e dizer com que eu estava notícias errado. Melhores, né? E dizer, olha, a economia realmente cresceu e nós voltamos a patamares melhores. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!